Fala, Antifas! Vejam o atropelo que eu dei na extrema-direita do Rio Grande do Sul. O Gessé não gostou muito da tua participação aqui. Vamos ver, deixa o Leonel Hades explicar do ponto de vista da esquerda o que é ser progressista. Aí já entra o fascismo. Não, é mais fácil eu falar sobre a questão do fascismo, né? O fascismo foi um movimento que inicia na década de 40, baseado no militarismo, no nacionalismo, na xenofobia, no ódio à diferença, no anticomunismo, no antimarxismo. E, inclusive, tinha boas relações com os empresários. Essa ideia de que o fascismo ele está centrado no Estado. Ele queria um Estado máximo para controlar e eliminar os contrários, né? Mais ou menos o que foi tentado no dia 8 de janeiro. Se tivesse vencido aquele grupo, nós teríamos um pensamento único e os demais seriam presos, né? Eliminados, como a gente vê nas ditaduras. Mas no fascismo existia Hugo Boss, existia Porsche, existia Volkswagen, né? IBM. São empresas capitalistas que atuaram na lógica fascista. Então, essa lógica de dizer que fascismo e Estado são duas coisas diferentes, se eu sou mais estatista, né, eu sou fascista, ou se eu sou capitalista, etc., eu sou mais progressista, né, isso não é um fato, né? Então, tem exemplo moderno de fascismo? Então, para mim, o que o Bolsonaro modulava... Nós tivemos Mussolini. Tivemos Mussolini, Hitler, Franco. No meu entendimento, a gente pode considerar o Pinochet também, né? Tivemos experiências muito terríveis na humanidade. E, para mim, sim, o Bolsonaro e esse grupo que cerca o Bolsonaro representam, porque se eu fizer um checklist aqui do que significa o fascismo, com certeza aqueles que votam no Bolsonaro, aqueles que apoiam o Bolsonaro vão fazer aqui um gabarito. Eu discordo da fala do Nacional, não falei. Tem 50% de fascistas. Isso aqui é uma ampla debate. Se a oposição não pode falar... Não, é que a minha mãe me educou quando eu falo, o outro escuta. Quando eu falo, o outro escuta, Gessé. A minha mãe me ensinou isso, quando um fala, o outro escuta. Se tu não tem educação... Quando tu falar, eu vou esperar tu concluir. Enquanto eu estiver falando, tu espera. E eu respeito, geralmente eu respeito. Não me senti respeitado. Não, o senhor não respeita ninguém, senhor Gessé. O senhor não respeita ninguém, entendeu? O senhor acha que pode chegar e dizer que eu agredi mulheres na tribuna, né, da Câmara de Vereadores, o que é uma mentira. Então é muito fácil. O senhor não respeita a Brigada Militar, o senhor não respeita a EPTC, o senhor vai lá atrapalhar o trabalho da polícia e depois tenta dizer que é uma pessoa da ordem. O senhor defende, né, um grupo que hoje está preso por uma tentativa de golpe de Estado. É assim que funciona. E isso que eu digo, essa é uma lógica, no meu entendimento, uma lógica fascista. O agro não é fascista nem direitista. Tá bom, deixa ele dizer, tudo isso já disse. Tá bom. Agora vamos deixar Vamos lá, deixa. Ele viu atentamente. Não, sei, eu vou respeitar. Não, inclusive porque o Zuco estava com o Bolsonaro, né, no dia da operação da Polícia Federal, andando de lancha e tal, pescando com o Bolsonaro. Tu vai pro pessoal, Raj. Não, mas isso é um fato político, é um fato concreto. Eu não falei que tu bate mulher, tá me falando do Bolsonaro. Ainda bem que tu não falou, então, porque... Ainda bem que tu não falou, porque senão ia ter ser processado por calúnia. Então, não falei isso. Deixa ele responder. Mas tu tava com o Bolsonaro lá? Tava. Então tá, então não disse que eu falei. Então... Então, mas por que tu tá aí Mas eu só fiz um comentário, não foi pro pessoal. Fiz uma constatação. Mas sou eu? Tu tava lá? Tá falando de mim por quê? Mas tu não tava lá. O que isso agrega no teu discurso? Não, agrega na operação policial. O que aconteceu? Deixa ele falar, ele te ouviu. Não agrega nada, cara. Vai dizer que eu bati mulher? Não. Ah, tá, não, só pra saber. Não falei isso. Não, que bom. Mas, enfim, todos os atos que foram trazidos aqui, as informações, eu quero fazer um desafio aqui. Qual o dado econômico de saúde pública, de investimentos, em que o Bolsonaro teve um melhor resultado que o Lula? Emprego. Pega qualquer dado. Não há dado em que Bolsonaro tenha feito um resultado melhor do que no primeiro ano do governo Lula. Claro, estamos falando aqui comparativo ano a ano. A inflação no governo Bolsonaro chegou a 10%. O investimento no agronegócio do governo Lula bateu quase 8 bilhões de reais. Ninguém está dizendo aqui que o agronegócio é fascista. Ninguém está dizendo que o empresário é fascista. Agora, essa deturpação de achar que quando nós fazemos críticas pontuais a um determinado ponto de vista, isso é uma acusação leviana, isso não é verdade. O governo Lula tem viajado e trazido trilhões de dólares em investimentos. Esse é o resultado, enquanto tínhamos um presidente que andava de motocicleta, de jet ski, enquanto tínhamos lá uma tragédia na Bahia e andava de motociata com dinheiro público
comprando alimentos para os seus asseclas com dinheiro público, nós temos hoje um presidente que viaja ao mundo trazendo investimentos para o Brasil. O Brasil saiu da 12ª economia para a nona ou oitava economia do mundo. Isso é um dado concreto. Nós tivemos 700 mil mortes porque tínhamos um presidente que fazia um discurso de que não existia uma pandemia, de que não existia uma comprovação científica, fez um discurso contrário à vacina. Esse é o ponto-chave. Nós tínhamos um presidente que odiava a vacina. Dizia que a vacina ia transformar em jacaré, dizia que a vacina não funcionava para nada, dizia que a vacina ia dar doença. Ou alguém esqueceu aqui? Esse é o ponto central do argumento. Ou a gente vai esquecer que o presidente dizia que não precisava usar máscara, que ele tirou a máscara para beijar uma criança, enquanto todo mundo valorizava a questão da máscara. Nós tivemos sim um presidente que cometeu esses delitos, no meu entendimento, e que hoje está sendo investigado, e que, no meu entendimento, até o final do ano estará preso. Estará preso por 3 crimes. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, peculato, também inserção de dados falsos nos bancos de dados. É uma organização criminosa que administrava o nosso país. Esse é o ponto-chave. É importante que a gente tenha aqui uma compreensão, né? Freire Gomes, né, comandante do Exército do governo Bolsonaro, não é do governo Lula, foi do governo Bolsonaro. Carlos Almeida Batista, é comandante da Aeronáutica. Ambos disseram que houve a minuta, houve o debate, houve o discurso, houve a tentativa do Bolsonaro de mobilizar as Forças Armadas para um golpe de Estado. E só não aconteceu porque um nobre militar, Freire Gomes, disse que daria voz de prisão ao Bolsonaro. Isso não sou eu que estou falando, isso é um militar de alta patente, que inclusive o Zucco deve conhecer, né? Daí a gente tem que saber se as Forças Armadas são honradas e que a palavra de um militar tem uma força absoluta, ou se são narrativas, então, também desses 2 comandantes de 2 forças extremamente relevantes para o nosso país, que são o Exército e a Aeronáutica. Ambos disseram que houve, sim, tentativa de golpe de Estado e que só não aconteceu porque houve a intervenção de uma liderança das Forças Armadas que era subordinada, inclusive, ao Bolsonaro e não aceitou essa narrativa. Não aceitou essa tentativa e tratativa de golpe. Então, dizer que não houve golpe de Estado porque não tinha armas na rua, na verdade, é uma falácia. Só não houve porque pessoas honradas não permitiram que isso acontecesse. Porque toda a articulação, a minuta, o discurso... E eu tenho certeza que se esse nobre militar não tivesse feito a ameaça ao Bolsonaro de prisão, eu não estaria aqui hoje falando nessa televisão nesse momento. Eu estaria preso, morto, torturado, exilado, que foi o que aconteceu há 60 anos atrás na ditadura militar. Então é bom que a população saiba disso. Mas quem é que foi morto na ditadura militar? Olha, o Herzog é um que foi morto na ditadura militar. Isso muito tempo depois. Mas eu quero dizer, houve mortes na ditadura. Fizemos a nossa houve parte, mortes na faça a ditadura. sua. Houve mortes na ditadura, a gente não pode negar isso nos 60 anos, né? Mas o ponto-chave... Mas morte que houve no governo de Getúlio Vargas não... Mas também era uma ditadura, né? Estado Novo, sim. Claro. Outra ditadura. Não vamos... Né? Não é esse o ponto. Então é isso. Nós tivemos, sim, né, na berlinda de um golpe de Estado. E sabe por que Bolsonaro não foi preso ainda? Porque estão dando as garantias, os direitos fundamentais, os direitos humanos, justamente aquilo que a extrema-direita critica, que diz que a esquerda defende vagabundos. Eu quero dizer, hoje a extrema-direita critica o sistema prisional, que ela foi a responsável por ser grandes masmorras e produção de facções. E agora estão preocupados com os presos do 8 de janeiro, que são pobres coitados. Bom, o que eu posso fazer se os crimes que eles cometeram estão no Código Penal e lá está a pena desse crime? Foi um grande erro chamar o Bolsonaro, chamar esses pobres coitados que estão presos. Ele podia ter chamado de democratas que estavam ali em defesa. Então, só queria agradecer pela oportunidade. Venha sempre, Rádio. Sempre. Tu é bom de debate, tem que enfrentar essa direitária toda aí.